Oi pessoal, me chamo Valeriana e iremos apresentar um seminário sobre os membros superiores. Meu grupo é composto por Ana Beatriz, Sabrina, Maria Isabel, Maria Eduarda Almeida, Lívia e Thaís. Durante o seminário, iremos abordar os principais temas relacionados aos membros, que são ombro e axila, braço, cotovelo e antebraço, punho e mão, além de inervação e vascularização dessas estruturas. Esperamos que seja uma apresentação clara e que contribua para o aprendizagem de todos vocês. Irei explicar sobre o ombro e a axila. O ombro e a axila fazem parte da porção proximal dos membros superiores. O ombro garante grande amplitude e movimentos, enquanto a axila funciona como uma passagem para vasos e nervos que supram todo o braço. Dando continuidade, agora vamos falar sobre as partes ósseas, clavículas e articulações externo-clavicular. A clavícula é um osso longo e tem formato de S, que mantém o corpo afastado do tronco, funcionando como suporte. Ela se articula com o manúbrio do externo, na articulação externo-clavicular, que é sinovial, e é a única ligação entre os membros superior e o esqueleto axial, permitindo movimentos como depressão, retração, rotação, entre outros. Escápula e húmero. A escápula é um osso plano que fica localizado na parede posterior do tórax, entre a segunda e a sétima costela. Suas principais estruturas são o processo coranóide, cavidade glenoidal, fossa supraespinhal e infraespinhal e subacapular. O húmero, por sua vez, possui cabeça do húmero, colo anatômico e colo cirúrgico, tubérculo maior e tubérculo menor. A cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoidal, formando assim a articulação glenohumeral. A articulação glenohumeral é sinovial e esfenoide e permite grandes amplitudes e movimentos, como flexão, extensão, abdução, entre outros. Apesar de ser muito móvel, ela é estável. Por isso, tem frequentemente luxações. Músculos dos ombros. Os músculos dos ombros podem ser divididos em superficiais e profundos. Superficiais, deltóide, que é o principal responsável pela adução do braço. Tem o trapézio, o peitoral maior e o latício do dorso. E o profundo, o maguilo rotador. Artéria axilar. A artéria axilar é a continuação da artéria subclávia, que se estende da borda da primeira costela até a borda inferior do músculo redondo maior, onde passa a ser chamada de artéria braquial. Ela é dividida em 3 partes, de acordo com sua relação com o músculo peitoral menor, que irei falar a seguir. Como eu falei, tem 3: fáscias peitoral, fáscias clavipectoral e fáscias axilar. Fáscias peitoral reveste o peitoral maior. Fáscias claviopectoral envolve o peitoral menor. E fáscias axilar forma o assoalho da axila. Anatomia da axila. A axila é um espaço em formato de pirâmide que funciona como passagem entre o pescoço e os membros superiores. Seus limites são anterior, peitoral maior e peitoral menor. Posterior, subescapular, redondo maior. Medial, parede torácica, serrátil posterior. E lateral, sulco intertubercular. Dentro da axila, passam estruturas muito importantes para os membros superiores, como artérias e veias axilares, que são responsáveis pela circulação, plexo braquial, que são responsáveis pela inervação, linfonodos axilares, que atuam em defesa do organismo, e tecido adiposo, que protege e preenche o espaço. Então, concluímos que o ombro é a articulação mais móvel do corpo humano, permitindo ampla liberdade de movimentos. A axila, por sua vez, é uma região estratégica, pois abriga vasos e nervos. Portanto, ombro e axila são fundamentais para o movimento e funcionamento adequado do braço. Bom, agora a gente vai falar sobre a anatomia muscular do braço, que faz parte dos membros superiores. O braço, ele corresponde à região entre o ombro e o cotovelo, e é organizado em 2 compartimentos anatômicos, o compartimento anterior e o compartimento posterior. Cada compartimento possui funções específicas, além de inervação e vascularizações próprias. A gente vai dar início falando sobre os músculos do braço com a veixa anterior, né?
que está associado principalmente com os movimentos de flexão do cotovelo e, em alguns casos, com movimentos do ombro. Ele é inervado predominantemente pelo nervo músculo cutâneo. E aí a gente divide esses músculos em três: o bíceps braquial, o braquial e o caracobraquial. O bíceps braquial, ele é mais superficial, né? É o mais superficial da região anterior e possui duas cabeças: a cabeça longa e também a cabeça curta. E a sua principal função é realizar a flexão do cotovelo e a supinação do antebraço, além de auxiliar na flexão do ombro. Já o braquial, a gente localiza ele profundamente ao bíceps braquial, e ele é considerado o principal flexor do cotovelo, sendo fundamental nos movimentos de força. O caracobraquial, ele é um músculo menor que auxilia na flexão e adução do braço e também na articulação do ombro. Então, com tudo isso, de forma geral, a gente pode concluir que o compartimento anterior está funcionalmente associado à flexão. A gente também tem uma vista posterior, né? Que tem como principal função a extensão do cotovelo. E, diferente da anterior, ele é inervado pelo nervo radial. E aí a gente tem os músculos que são divididos em tríceps braquial e ancônio. O tríceps braquial é o principal músculo dessa região e possui 3 cabeças: a longa, a lateral e a medial. Sua função principal é realizar a extensão do antebraço na articulação do cotovelo. A cabeça longa, ela também participa da extensão e adução do braço. O ancônio é um pequeno músculo localizado próximo ao cotovelo, que auxilia na extensão e na estabilização da articulação. Então, assim, enquanto o compartimento anterior promove flexão, o posterior promove extensão, né? Mostrando uma organização funcional oposta que, consequentemente, se completam. E aí, entrando no contexto da artéria braquial in situ, né, que é a principal responsável pela irrigação sanguínea do braço, que ela é a continuação da artéria axilar e percorre a região anterior do braço, acompanhando estruturas nervosas importantes, como vocês podem ver a imagem demonstrada no slide, né? Ela irriga músculos e tecidos do braço, o local onde realizamos a aferição, né, da pressão arterial, e ela se divide em artéria radial e artéria ulnar, na região do cotovelo. Sua integridade é essencial para a manutenção do fluxo sanguíneo adequado para o membro superior. Anastomoses ao redor do cotovelo. As anastomoses arteriais ao redor do cotovelo são conexões entre ramos da artéria braquial e a artéria do antebraço. Essas conexões elas garantem circulação alternativa, principalmente durante a flexão do cotovelo, quando pode haver compressão parcial desses vasos. Esse sistema é importante para manter o suprimento sanguíneo, mesmo em situações de obstrução parcial. E para finalizar essa parte de membros superiores, a gente vai falar um pouco sobre cortes transversais do braço, né? Que são seções feitas horizontalmente no braço, como se ele fosse fatiado em diferentes níveis, permitindo visualizar sua organização interna. Eles mostram como as estruturas estão distribuídas, né, de dentro para fora, e como se relacionam entre si. E o que é possível identificar nos cortes? A gente identifica compartimentos musculares, osso, vasos sanguíneos e nervos. Nos compartimentos musculares, a gente consegue identificar compartimento anterior, bíceps braquial, braquial, caracobraquial, compartimento posterior, tríceps braquial e um ancônio, a sua parte mais distal. É possível perceber que os compartimentos eles são separados por septos intermusculares ligados ao húmero, né? Na parte do osso, o húmero ele aparece centralizado no corte e serve como ponto de fixação muscular e divide funcionalmente os compartimentos,
né? Já nos vasos sanguíneos, a gente percebe a artéria braquial, que é o principal vaso arterial do braço, e as veias acompanhantes, né? As veias braquiais. A artéria geralmente ela aparece anterior ao úmero e próximo ao nervo mediano. A gente também identifica nervos, né? A gente identifica o nervo músculo cutâneo, no compartimento anterior, o nervo radial, no compartimento posterior, e também o nervo mediano, né? Na região anterior, acompanhada pela artéria braquial. Com isso, a gente também tem a importância clínica, né? Que os cortes transversais, eles são fundamentais nesse quesito, porque eles ajudam na interpretação de exames de imagens como tomografia, ressonância magnética e auxiliam em cirurgias, né? Permitem identificar lesões musculares, compreensões nervosas, hemorragias e também fraturas de úmero. Dando continuidade, agora vamos falar sobre os músculos do antebraço. Se você consegue dobrar o seu punho, fechar a mão ou girar a palma da mão para baixo, é graças ao músculo que vamos ver agora. Eles são divididos basicamente em dois grupos, os superficiais e os profundos. Nessa primeira parte, nós vamos ver os superficiais. A maioria desse músculo nasce aqui no epicôndilo medial do úmero. É o ponto de partida comum. Primeiro temos o pronador redondo. Ele tem a função de pronação e flexão. Ele origina-se no processo coronoide e se insere na convexidade da face lateral do rádio. Pense nele como um motor que gira sua mão para dentro. Ao lado está o flexor radial do carpo e o flexor do carpo. Ambos têm a mesma função. Eles auxiliam a flexão e a abdução da mão e inserem na segunda base do metacarpo. Eles são como cabos de guerra que flexionam o punho para os lados. Temos também um palmar longo, que tem a função de fletir a mão e tensionar a poneurose palmar. Uma curiosidade é que tem pessoas que não têm esse músculo. E para finalizar essa primeira parte, também está presente o flexor superficial dos dedos, que é fundamental para a gente conseguir dobrar os dedos e segurar objetos. Tem a função de fletir as falanges proximais e metacarpofalogiana e insere-se nos corpos das falanges mediais dos 4 dedos mediais. Agora, nessa segunda parte, vamos falar sobre os profundos. Agora, se a gente tirasse esses músculos de aqui da frente, encontraríamos os profundos, que fazem um trabalho pesado. O flexor profundo dos dedos, ele é mais longo que o superficial e consegue dobrar até a pontinha dos dedos, que tem a função de fletir as interfalangianas distais. Origina proximamente as faces medial e anterior da una e membrana interóssea, e se insere nas bases das falanges distais do 2º ao 5º dedo. O flexor longo do polegar, esse é exclusivo para o nosso dedão. É ele quem garante nossa precisão, que tem origem na porção anterior do rádio e se insere na base da interfalangiana distal do polegar. E lá perto do punho temos o pronador quadrado, que ajuda a finalizar aquele movimento de rotação da mão. Tem sua origem na parte distal da una e se insere na face anterior do rádio. Nesse contexto, o cotovelo e o antebraço têm papel fundamental, pois conectam o braço à mão e permitem movimentos essenciais de força e de rotação. Continuando, esses músculos também se dividem em 3 grupos, que são os radiais, dorsais superficiais e dorsais profundos. Primeiro temos o grupo radial, composto por punho e cotovelo, localizado na parte lateral do antebraço, e esse grupo participa da flexão do cotovelo e da estabilização do punho. Ele é formado pelo braquiorradial, que atua principalmente na flexão do cotovelo, especialmente quando a mão está em posição neutra. Já os extensores radiais, longo e curto do carpo, atuam na extensão do punho e na abdução radial. O segundo grupo são os músculos dorsais superficiais, responsáveis principalmente por permitir abrir a mão e estender os dedos. Ele é formado pelo extensor dos dedos, que promove a extensão dos dedos de 2 a 5 e auxilia na extensão do punho. O extensor do dedo mínimo, ele atua especificamente nesse dedo, e o extensor do carpo faz extensão e a adução do punho. O terceiro grupo
é o dos músculos dorsais profundos. Eles são responsáveis por movimentos mais específicos e precisos, tendo finalidade para movimentos finos e pela coordenação manual. Formado pelo supinador, que realiza a supinação do antebraço, ou seja, gira a palma da mão para cima, o extensor longo do polegar, que estende o polegar, e o extensor do indicador, que permite a extensão independente do dedo indicador. No geral, os músculos do antebraço são essenciais para realizar tarefas do dia a dia e permitem flexão do cotovelo, extensão do punho, extensão dos dedos e movimentos de precisão. Concluindo, o cotovelo e o antebraço, eles garantem posicionamento e o movimento da mão, sendo essenciais para a função do membro superior. Olá pessoal, me chamo Ana Beatriz e junto com Lívia a gente vai falar sobre os músculos da região do punho e da mão. Começando com os músculos da região do punho, eles vão ser basicamente os mesmos que compõem os músculos do antebraço, que vão ser responsáveis pelos movimentos do punho. Nesse caso, a gente tem o flexor radial do carpo, que ele vai fazer a flexão e a abdução do punho, e o palmar longo, que ele flexiona a mão na articulação do punho. A gente também vai ter o flexor ulnar, que vai fazer a flexão e adução do punho, e o flexor superficial dos dedos, que vai fazer a flexão das falanges mediais dos 4 dedos. Também tem o flexor profundo, que vai fazer a flexão das falanges distais dos 4 dedos principais, e o flexor longo do polegar, que vai fazer a flexão das falanges do primeiro dedo, que é o polegar. Agora, sobre os músculos extensores, a gente vai ter o extensor ulnar do carpo, que vai fazer a extensão e a adução da mão, e o extensor do dedo mínimo, que vai fazer a extensão do 5º dedo. Também tem o extensor radial longo, que vai fazer a extensão e a abdução da mão, e o extensor radial curto, que vai fazer também o movimento de extensão e abdução. A gente também vai ter o extensor longo do polegar e o extensor do indicador, que vão fazer as respectivas funções de estender a falange distal do polegar e a extensão do dedo indicador. Bom, agora focando nos músculos da região da mão, eles vão ser divididos em hipotenares e tenares, que seria os músculos da região do polegar, que são os hipotenares, e os músculos da região do dedo mínimo, que é os tenares. Começando pelo oponente do polegar. Ele vai ter a função de trazer o polegar até a palma da mão. A origem dele vai ser feita no retináculo dos músculos flexores e tubérculo do trapézio. A inserção vai ser na margem lateral do primeiro osso metacarpal e a inervação vai ser feita pelo nervo mediano. O próximo músculo é o abdutor curto do polegar, que vai justamente fazer a abdução do polegar na articulação metacarpofalângica. A origem dele vai ser também no retináculo dos músculos flexores e tubérculo do trapézio. Quanto à inserção e a inervação, também vai ser a mesma. O flexor curto do polegar ele vai possuir a função de flexionar a falange proximal e vai ter origem no retináculo dos músculos flexores e tubérculo do trapézio, assim como os músculos citados anteriormente. A inserção, dessa vez, vai ser feita na margem lateral da base da falange proximal do polegar, e a inervação continua sendo a mesma, do nervo mediano. Agora, falando do adutor do polegar, ele vai fazer a adução do polegar em direção ao dedo médio. A origem dele vai ser na cabeça oblíqua, que fica nas bases da segunda e do terceiro metacarpo, e aí vai ter também origem na cabeça transversa, que fica na face anterior do carpo do terceiro osso metacarpal. A inserção vai ser feita na margem medial da base da falange proximal do polegar. E a inervação agora vai ser feita pelo nervo ulnar, assim como a dos próximos músculos. Agora, passando para os músculos da região tenar, a gente começa falando do abdutor do dedo mínimo, que vai justamente fazer a abdução do nosso 5º dedo, o dedo mindinho. A origem vai ser no osso pisiforme e no tendão do músculo flexor ulnar do carpo, que a gente viu anteriormente. A inserção vai ser feita na margem medial da base da falange proximal do 5º dedo, e a inervação vai ser feita pelo nervo ulnar. O próximo músculo é o flexor curto do dedo mínimo. Ele vai fazer a função de flexionar o dedo e vai ter origem no âmulo do hemato, que é o osso também do nosso carpo,
e retináculo dos músculos flexores. A inserção vai ser feita na margem medial da base da falange proximal, também do nosso dedo mindinho. E o último músculo dessa região vai ser o oponente do dedo mínimo, que vai ser um músculo bem pequeno que fica nessa região da palma. Ele puxa o quinto osso anteriormente e ele faz também um movimento de rotação do dedo mindinho, levando ele à oposição do dedo polegar. A origem vai ser no âmago do hemato e retináculo dos músculos flexores, e a inserção vai ser na face palmar do quinto osso. Oi, gente! Agora a gente vai falar sobre os músculos intrissecos profundos da mão, que vão ser esses músculos ali da região central, da região dos metacarpos. Começando pelos músculos lumbricais. Os músculos lumbricais são 4 pequenos músculos que estão localizados ali na região palmar profunda da mão, e eles vão ter a função de flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e extensão dos dedos nas articulações interfalângicas. Ou seja, eles vão dobrar os dedos apenas na base, mantendo as articulações do meio e da ponta estendidas. Vão fazer praticamente esse movimento, que é um movimento essencial para a gente pegar um objeto, né, para a gente ter precisão ali nos movimentos finos dos dedos. Eles vão se originar lá nos tendões do músculo flexor profundo dos dedos, que é um músculo que vem lá do antebraço. Eles vão se inserir nas margens laterais das expansões extensoras do segundo ao quinto dedo. E essa inserção é muito importante, pois é justamente ela que vai permitir que eles influenciem na extensão e na flexão dos dedos. Com relação à inervação, os primeiro e o segundo músculo lombrical vão ser inervados pelo nervo mediano, e o terceiro e o quarto são inervados pelo nervo ulnar. Dando continuidade, nós temos os músculos interósseos, que são divididos em interósseos dorsais e interósseos palmares. Os interósseos dorsais são um conjunto de 4 pequenos músculos, que vão estar localizados entre os ossos metacarpais, ali na região dorsal da mão, que é essa região das costas, né? Eles vão ter a principal função de abduzir os dedos com relação ao eixo central, que seria o nosso dedo médio. Eles vão abduzir, que é afastar. Eles vão realizar esse movimento, afastar os dedos com relação ao eixo médio. Eles vão ter origem, além disso, eles também vão flexionar os dedos nas articulações metacarpofalângicas e estenderem os mesmos nas articulações interfalângicas, que é aquele movimento que a gente viu anteriormente, né? O movimento de dobrar apenas a base e as outras articulações ficarem estendidas. Eles vão ter origem nos lados adjacentes de 2 ossos metacarpais, ou seja, eles vão se originar entre 2 ossos metacarpais, né, entre 2 metacarpos. Eles se inserem ali nas expansões extensoras e bases das falanges próximas, do segundo ao quarto dedo, e são inervados pelo nervo ulnar. Os interósseos palmares, como os interósseos dorsais, também são músculos que estão ali entre os ossos metacarpais, só que eles estão localizados na região palmar. E a principal função deles é a de aduzir os dedos com relação ao eixo do terceiro dedo, né? Os dorsais vão ter a função de abduzir, a de afastar, e os palmares a de aduzir, a de juntar, né? Eles vão juntar os dedos em relação ao eixo do terceiro dedo, além de também participarem da flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e estenderem os mesmos nas articulações interfalângicas, né? Eles também auxiliam ali naquele movimento que tanto os lombricais quanto os interósseos dorsais fazem, né? Aquele que a gente já viu. Eles vão possuir origem nas faces palmares do segundo, quarto e quinto ossos metacarpais.
Diferente dos interósseos dorsais, que se originam entre dois ossos metacarpais, eles vão se originar apenas em um. Eles se inserem nas expansões extensoras dos dedos e bases das falanges próximas do segundo, quarto e quinto dedo, e como os interósseos dorsais, eles também são inervados pelo nervo ulnar. Então, a gente pode concluir que tanto os músculos lombricais quanto os interósseos dorsais e os palmares são músculos essenciais para a coordenação da mão. Eles vão ali nos permitir realizar movimentos precisos e ajustes finos dos dedos, como pegar um objeto delicadamente, escrever, mexer no celular, dentre outras coisas. Olá, pessoal. Eu me chamo Thaís e eu vou falar sobre inervação e vascularização dos membros superiores. Então, para começar, a inervação dos membros superiores é feita pelo plexo braquial, que é uma rede complexa de nervos formadas pelas raízes espinhais C5, C6, C7, C8 e T1. E essas raízes saem da medula espinal na região cervical inferior e torácica superior e se organizam em uma sequência estrutural. Primeiro formam troncos, superior, médio e inferior, depois se dividem em divisões anteriores e posteriores, que se reorganizam em fascículos, lateral, medial e posterior. E por fim originam ramos terminais, que são os nervos principais do membro superior. Então, esse plexo passa entre os músculos do pescoço, atravessa a região da clavícula e chega até a axila, onde seus ramos seguem para o braço, antebraço e mão. E ele é responsável tanto pela inervação motora, que é do movimento, quanto da inervação sensitiva, que é da sensibilidade. Então, entre os nervos terminais principais, temos o nervo músculo-cutâneo. O nervo músculo-cutâneo origina-se do fascínio lateral do plexo braquial. Ele inerva os músculos do compartimento anterior do braço, o músculo bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo coracobraquial, que são responsáveis principalmente pela flexão do cotovelo e também ajudam na supinação do antebraço. Além da função motora, ele continua como nervo cutâneo lateral do antebraço, fornecendo sensibilidade para essa região. Uma lesão nesse nervo causa fraqueza na flexão do cotovelo e perda na sensibilidade lateral do antebraço. Agora, falando do nervo mediano, ele é formado pelos fascículos lateral e medial do plexo braquial. Ele percorre o braço sem emitir ramos importantes nessa região, mas no antebraço ele inerva a maior parte dos músculos flexores, sendo essencial para a flexão do punho, flexão dos dedos e pronação do antebraço. Na mão, ele inerva músculos responsáveis pelos movimentos de oposição do polegar, fundamentais para a pinça e movimentos finos. Sensitivamente, ele inerva a parte lateral da palma da mão e os 3 primeiros dedos e a metade do 4º dedo. Clinicamente, ele é o nervo comprimido da síndrome do túnel do carpo, e lesões podem causar a chamada mão em bênção, ao tentar fechar a mão, além de atrofia da eminência tenar. O nervo ulnar, ele se origina no fascículo medial, e ele percorre a parte medial do braço e passa posteriormente ao epicôndilo medial do húmero. No antebraço, inerva parte dos músculos flexores, mas sua principal função está na mão. Ele inerva a maioria dos músculos intrínsecos da mão, que permitem movimentos delicados e coordenados dos dedos. Sensitivamente, é responsável pelo 5º dedo e metade medial do 4º dedo, tanto na palma quanto no dorso. A lesão do nervo ulnar pode causar a chamada mão em garra, especialmente nos 2 últimos dedos, além da perda da força da pinça fina. Já o nervo radial se origina do fascículo posterior. Ele percorre a região posterior do braço, passando pelo sulco do nervo radial no húmero. Ele inerva os músculos extensores do braço e antebraço, sendo responsável pela extensão do cotovelo, punho e dedos. E sensitivamente inerva a parte posterior do braço, antebraço e do dorso da mão. A lesão no nervo radial pode causar a chamada mão caída, caracterizada pela incapacidade de estender o punho. Agora falando sobre a vascularização dos membros superiores, a irrigação arterial começa na artéria subclávia,
que sai do tórax. Ao ultrapassar a borda lateral da primeira costela, ela passa a se chamar artéria axilar. E quando desce pelo braço, recebe o nome de artéria braquial. Ou seja, trata-se do mesmo vaso sanguíneo, porém mudando o nome conforme a região anatômica. A artéria axilar irriga principalmente a região do ombro e da axila. A artéria braquial é responsável pela irrigação do braço e é clinicamente importante porque é nela que medimos a pressão arterial. Na altura da fossa cubital, a artéria braquial se divide em artéria radial e artéria ulnar. A artéria radial percorre o lado lateral do antebraço e é onde palpamos o pulso. A artéria ulnar percorre o lado medial. Essas duas artérias se unem na palma da mão, formando os arcos palmares superficial e profundo, criando uma comunicação entre elas que garante uma circulação contínua. Dessa forma, mesmo que haja diminuição do fluxo de uma das artérias, a outra consegue contribuir para manter a irrigação adequada da mão e dos dedos. Nós temos a drenagem venosa, que ocorre por dois sistemas. O sistema superficial, que é composto principalmente pelas veias cefálica, lateral e basílica medial. Essas veias ficam mais próximas da pele, por isso são visíveis e palpáveis. Elas drenam o sangue da pele e dos tecidos superficiais e são muito utilizadas para coleta de sangue, administração de medicamentos e acesso venoso. A veia cefálica desemboca na veia axilar. A veia basílica se une às veias braquiais para formar também a veia axilar. Já o sistema profundo, que é formado por veias que acompanham as artérias, veias braquiais, radiais e ulnares, geralmente são veias duplas que acompanham cada artéria e recebem o nome correspondente. Elas drenam o sangue das estruturas profundas, como músculos e ossos, e conduzem esse sangue até a veia axilar, depois para a veia subclávia e, por fim, de volta ao coração. Então, o funcionamento adequado dos membros superiores depende da integração entre nervos e vasos sanguíneos. Os nervos controlam os movimentos e transmitem sensibilidade, enquanto as artérias fornecem oxigênio e nutrientes, e às vezes retornam sangue ao coração. Essa organização permite desde movimentos amplos, como elevar o braço, até movimentos extremamente delicados, como escrever ou realizar procedimentos técnicos na área da saúde. Bom, de maneira geral, a gente pode ver que os músculos superiores eles são muito importantes, principalmente para a nossa mobilidade e força, já que ele garante a realização de vários movimentos, além de ser fundamental para a estabilidade da nossa postura. Podemos ver também que a compreensão desses músculos é essencial para o estudo anatômico, aplicações clínicas e prevenção de lesões. Então, esse foi o nosso seminário. O nosso grupo agradece a atenção dada até aqui.